Salve, salve acupunturista! Aqui estamos nós mais uma vez para o nosso programa Café com Acupuntura. E aqui é um local onde nós debatemos casos clínicos, falamos sobre como você precificar o seu preço de sessão, como você pode agregar valor, como você pode faturar até 12K com acupuntura, podendo trabalhar apenas meio período. Tá? Então, estamos aqui debatendo alguns casos, né? Começamos na terça-feira passada a falar sobre como precificar o preço, né, da sua sessão de acupuntura. E hoje vamos falar a respeito de como podemos fazer para fidelizar o nosso paciente quando o nosso preço da sessão ele é um pouco mais alto. Então, professor, se eu subir o preço da minha sessão, eu vou deixar de atender meus pacientes. Aí eu faço uma pergunta já para começar esse programa Café com Acupuntura aqui. Você prefere ter um paciente fazendo várias sessões com você? Ou você prefere um paciente fazendo menos sessões com você, pagando um preço melhor e mais satisfeito porque ele teve melhores resultados? É esse o questionamento. Você prefere um paciente fazendo 20 sessões com você, ou você prefere um paciente fazendo 5, 6 sessões com você e tendo resultados incríveis? O que você prefere? E olha, lembrando que quando um paciente faz uma sessão com você e ele tem um resultado fantástico, isso fica marcado na mente dele e ele vai lembrar disso, ele vai te encaminhar inúmeros pacientes para você. Então aquela ideia, um dia, né, sempre é interessante contar essa história, porque uma vez fui dar uma aula fora de Goiânia e lá entramos nessa questão, né, de o preço de sessão e tal. Aí o aluno falou, não, professor, mas eu quando eu vou fazer a sessão do meu paciente, eu quero que ele fique comigo fazendo 20, 30 sessões. Vocês estão entendendo a mentalidade? Na mentalidade de muitas pessoas, fazer mais sessões do paciente vai te dar mais retorno financeiro. Só que não. Quanto menos sessões o paciente fizer com você, é sinal que ele teve resultado mais rápido. E se ele teve resultado mais rápido, ele vê você como um profissional capaz de resolver os problemas dele. Então ele te indica para mais pessoas. Então o dia que ele estiver com um colega lá do trabalho dele com dor lombar, ele vai falar, olha, pode ir naquele acupunturista porque eu fui e ele me entregou um resultado incrível. Eu recomendo ele para você. E você quer um paciente mais fácil de fechar uma sessão com você? É o paciente que já vem indicado. A indicação já mostra que outra pessoa teve resultado. Então ele vai buscar você e ele está mais aberto a fechar um tratamento com você do que aquele paciente que te achou aleatoriamente ali em algum lugar. Uma lista de referências ou no próprio Instagram. Certo? Por isso que o posicionamento profissional é de extrema importância. Então vamos lá. Vou fixar a live aqui e nós vamos começar a falar sobre esse tema. Café com acupuntura. Aí. Isso. Show. Todo mundo aí tá preparado? Então vamos lá. Qualquer dúvida vocês vão mandando aí. Se tiver alguma opinião divergente, vocês mandam também, tá? E vamos juntos. Vamos juntos aqui. Então, na terça-feira passada, né, eu falei a respeito de como precificar
né, a sua sessão. Fazendo um breve resumo, né? Um breve resumo nada. Acrescentando algo, existe uma fórmula. Então, existe uma fórmula que é o preço de qualquer coisa, tá? Aí, ó, a Leslie falando, né? Sim, os pacientes de indicação nem perguntam o valor da sessão, eles já chegam, por quê? Porque eles já têm referências suas, ele já tem a sua referência, ele já foi indicado por alguém, então ele está adepto a pagar o tratamento com você. Ele não quer o acupunturista ali, seu vizinho, ele quer você para fazer o tratamento dele, tá? Então, vamos lá. Ó, existe uma fórmula, tá? E eu vou falar isso aqui. Então, acrescentar isso sobre como precificar a sua sessão, tá? Vou entrar aqui nessa questão de como precificar a sua sessão. Existe uma fórmula básica para tudo na vida que você for colocar preço, tá? Vou falar sobre como precificar a sua sessão e vou também falar sobre como fidelizar o seu paciente, né? Mesmo tendo um ticket de sessão mais alto. E por fim, né, eu quero falar um erro brutal que acontece com muitos acupunturistas aqui no meio digital, tá? Então, às vezes, o acupunturista está aqui nesse meio digital, né, numa divulgação do seu nome, só que existe um erro brutal que acontece em muitos perfis, tá? Então, vou falar sobre isso também. E vou falar para aqueles profissionais iniciantes que formaram agora ou que já formou há mais tempo, mas que estão com a agenda vazia e não sabem como captar pacientes. Então, no finalzinho da live eu falo mais sobre isso também. Beleza? Então, começando, tá? Começando falando sobre preço de sessão, existe uma fórmula que ela é universal. Para tudo que você quiser colocar o preço em qualquer produto, em qualquer serviço, tá? Ela é válida. E essa fórmula é preço é igual oportunidade menos risco. Oportunidade menos risco. Isso é válido para tudo. Então, tudo que você vai comprar, mesmo inconscientemente, olha só, mesmo inconscientemente, você faz esse levantamento na sua cabeça. Se você for comprar qualquer coisa, você vai analisar a oportunidade e o risco. Então, por exemplo, você vai comprar um carro. Você vai comprar um Corolla. Você chega para comprar o carro lá, o Corolla tá por R$30 mil. Um Corolla 2021. Novinho. Você olha, tá lindo. R$30 mil. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Mas você vai colocar na sua mente, tem risco. Por quê? Porque o preço dele não é esse. Aí você vai conversar com o dono dele e o cara, olha, é R$30 mil o Corolla, só que você não pode dar uma volta, você não pode entrar, você não pode ver o motor, você não pode levar ninguém para avaliar ele. É pagar e levar o carro. É pagar e levar o carro. E aí? Qual que é o risco disso? Sem ver, sem nada. Tá vendo que o risco aumenta? A oportunidade então diminuiu. Então esse Corolla de R$30 mil já não é mais oportunidade. Já não é mais oportunidade. Então tudo isso é oportunidade e risco. Você vai comprar um apartamento. O apartamento vale R$300 mil. Só que ele está anunciado por 120. Só que o cara fala, olha, para você comprar você não pode entrar para ver por dentro dele. Então ele já não é oportunidade mais. Agora, se o apartamento vale 300 e o cara tá pedindo 350 mil no apartamento, mas ele fala, olha, tá aqui, pode entrar, pode ver, pode chamar um engenheiro para avaliar a obra, pode fazer o que você quiser, tá? Pode trazer quem você quiser. Aí a oportunidade começa a aumentar o valor. O cara vira para você, olha, o apartamento custa 300 mil, o apartamento custa 300 mil, mas ele está sendo vendido por 350, mas você vai levar
todos os armários que está dentro dele. Aí é oportunidade. Por quê? Porque diminui os riscos. Você está pagando mais um pouco, mas você está levando valores agregados. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? E na sua sessão de acupuntura vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Se você pede um preço, automaticamente, na mente do seu paciente, ele vai entender uma oportunidade e o risco. Então, quanto maior o risco, ou quanto maior a oportunidade e quanto menor o risco, melhor será para o seu paciente entender o valor dessa sessão. O valor dessa sessão. E como que você aumenta a oportunidade e diminui o risco dentro de uma sessão de acupuntura? Agregando valor, entregando resultados, mostrando resultados. Então, primeiro fato. O que aumenta a oportunidade e diminui retorno dentro da sua precificação? Resultados. Mas não adianta também o paciente ligar para você para fechar uma sessão de acupuntura com você e você ficar falando de resultados de outros pacientes. Isso não ajuda, isso atrapalha. Por quê? Porque resultados precisam de provas. Resultados precisam de provas. E aí nós entramos num detalhe importante aqui. Por quê? Porque como nós mantemos ou mostramos provas para os nossos pacientes, sendo que o nosso conselho regulatório não permite a exposição de pacientes. Como que você pode fazer isso? Me responde aí. Me responde aí como você pode mostrar provas de resultados dos seus pacientes sem expor o seu paciente. Sem expor o seu paciente. Me conte aí. Vamos ver se vocês estão atentos. Então, você vai mostrar isso aqui com o quê? Com depoimentos. Com depoimentos. E esses depoimentos pode ser como? Um print de uma conversa de WhatsApp, onde você pergunta para o seu paciente como ele passou e ele te responde se melhorou ou se não melhorou. Se melhorou ou se não melhorou. Mas você não precisa mostrar o paciente, você pode mostrar só o print. Tá? Mesmo se o paciente autorizar, não pode. Tá? Nosso conselho não autoriza a exposição do paciente. Certo? Então, prints de conversa, depoimentos, tá? Tudo isso aqui é válido como mostrar resultados. Mas, para você mostrar um resultado, e isso aqui aumentar a oportunidade e diminuir o risco, nós temos um outro fator chamado autoridade. E a autoridade aqui não é você ser bruto, mandão. Tá? A autoridade aqui é o reconhecimento do seu paciente, como você sendo um profissional qualificado, especialista naquela área. Então, para você se tornar uma autoridade, o melhor caminho é você definir um nicho. Um avatar. E o que é isso?
É você escolher um segmento que você mais gosta de atuar e escolher as pessoas certas, tá? Eita! Hoje eu esqueci de virar a tela. Ah, virou. Aqui. Foi. Obrigado, Alexandre Damer. Valeu, meu amigo. O automático aqui foi... Valeu, Alexandre. Show de bola. Então, pessoal, para você se tornar como autoridade, para você se tornar autoridade naquilo que você quer se tornar especialista, é bom você definir um nicho e um avatar. Então, o nicho é aquele segmento que você quer se especializar. Aquilo que você quer se especializar. Não é só naquilo que você quer se especializar, mas é também definir a pessoa que você quer tratar. Então, para isso, tá? Você pode trabalhar diversas áreas. Então, aqui, ó, dentro da acupuntura, você pode trabalhar na área da fertilidade, da dieto, da dietoterapia, da oncologia, das doenças emocionais, no tratamento das dores, Então você pode entrar em um segmento para se tornar especialista. E aqui você pode ter, então, um avatar, uma pessoa específica do seu nicho de tratamento. Que é, por exemplo, se você quer trabalhar com fertilidade feminina, então o seu público, o seu avatar vai ser quem? Mulheres. Você pode especificar, inclusive, a idade delas. Mulheres em fase reprodutiva. Por exemplo, ali dos 18, 20 anos, né? Geralmente, nessa época, as mulheres não querem engravidar ainda, né? Então, geralmente, você vai pegar mulheres de 35 a 45 anos, mais ou menos. Certo? Então, você vai gerando um segmento e você começa a falar mais sobre isso. Eu, por exemplo, aqui falo muito sobre inteligência emocional. Tá? E isso gera, então, uma autoridade. Se você busca fazer um tratamento de fertilidade e você acompanha um profissional que fala de fertilidade várias vezes, que tem um conteúdo no Instagram, um conteúdo no YouTube, onde quer que ele esteja divulgando, falando diretamente para essas questões, né? Você vê ele como autoridade. Por quê? Porque ele sabe que é a especialidade daquela pessoa. Se você quer tratar um paciente, se você tem alguma alteração, alguma dor, e você me vê falando aqui sobre fertilidade, você me vê como autoridade para trabalhar a dor? Eu posso até ter capacidade de trabalhar a dor, mas você vai procurar um que fala mais sobre dor. Certo? Beleza? Então, isso auxilia você ao quê? A você começar a ter autoridade. Se você fala muito daquilo, as pessoas veem que você tem conhecimento para aquilo. Não adianta nada me colocar aqui para falar sobre... deixa eu ver alguma coisa aí que eu não sei. Sobre mecânica de carro. Não sei falar. Não sei. Eu sei sobre acupuntura.
E vocês estão aqui por quê? Porque vocês gostam da acupuntura. Certo? Então, se nós vamos tendo essa visão, isso aumenta a nossa oportunidade e diminui o risco. Por quê? Porque se eu sou uma autoridade para você na área da acupuntura, então vocês vão querer fazer o tratamento comigo. Por quê? Porque diminui o risco. Ele sabe o que ele está falando, então eu posso fazer o tratamento com ele. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá? Então isso aumenta a oportunidade e diminui o risco. Tá? São só alguns exemplos que eu coloquei aqui para facilitar a nossa compreensão. Show? Maravilha! Então, para nós aumentarmos o nosso nível de percepção de valor agregado, tá? Para ter um preço mais alto, você precisa agregar valor. E o principal fator para você fidelizar seu paciente, sem querer ser repetitivo aqui, e já sendo, é através de resultados. Resultados. Tá? Sempre vou bater nessa tecla. O seu paciente busca resultados. O seu paciente busca resultado. Ele quer o resultado. Ele não quer lá tomar agulhada à toa. Ele quer o resultado. Ele se sujeita a tomar agulhada, a tomar espetada, mesmo tendo receio de agulha. Por quê? Porque ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Então, para você fidelizar o seu paciente, resultado. E resultados, quanto mais rápido, melhor. Lembrando sempre que nós temos plena consciência de que casos mais crônicos levam maiores tempos para melhores resultados. Tá? Melhores resultados. Então, isso vai levar a um segundo fator, que é a explicação do tratamento. Por isso, você tem que explicar ao seu paciente o que é e o que não é o tratamento. Por quê? Porque isso também mostra autoridade, mostra conhecimento. Então, a explicação mostra conhecimento. Conhecimento. Então, lá na primeira sessão, o paciente chegou, marcou a sessão com você, explica para ele o que é o tratamento. Olha, esse tratamento aqui, a sua dor, o seu desequilíbrio energético é um desequilíbrio energético mais crônico, que vai levar um tempo maior para ser resolvido, por isso não vai ser resolvido ali em poucas sessões, em 1, 2, 3 sessões, você vai precisar de mais sessões. Eu não tenho como te quantificar o número de sessões, por quê? Porque vai depender de como o seu organismo vai reagir a isso, como o seu organismo vai reagir aos estímulos. Estão percebendo a diferença? Por quê? Porque você tira o risco do seu paciente de entender que ele tem uma dor lombar há 20 anos e que ele não vai melhorar em 2, 3 sessões. Você tira o risco dele de ter uma frustração com o tratamento. Certo? Então a explicação aqui, é ponto primordial. Porque diminui o risco na mente do seu paciente. Tá? Aqui, então, para a fidelização do seu paciente, o nível de percepção. Nível de percepção de valor agregado.
Nível de percepção. Então nós devemos estar atentos a isso. Por quê? Porque se você cobra R$50 numa sessão de acupuntura, mas você não consegue mostrar para o seu paciente que vale os R$50, ele vai achar que a sua sessão vale 30. Nossa, fiz uma sessão com um acupunturista ali, ele me cobrou 50, mas não vale os 50. Vale no máximo 30. A mesma coisa, se você cobra 100, mas não dá a percepção de valor agregado a esse paciente, e ele pode achar que sua sessão vale 50. Aí ele vai querer o quê? Ele vai querer desconto. Por quê? Porque ele quer diminuir os riscos. Ele quer diminuir os riscos. Por isso que o seu paciente pede desconto. Por quê? Por que o seu paciente pede desconto, então? Vocês sabem? O seu paciente pede desconto no seu tratamento, por quê? Porque o risco dele, na mente dele, está aumentado. Então existe uma fórmula, né, que é preço é igual a oportunidade menos risco. Se a oportunidade parece boa, mas os riscos também são altos, ele vai querer desconto. Mas se você conseguiu mostrar para o seu paciente que o seu preço é uma oportunidade, mas tem baixos riscos, aí ele não pede desconto. Por quê? Porque ele percebeu o valor agregado na sua sessão. O valor agregado na sua sessão. Olha que fantástico isso. Isso é fantástico. Isso é incrível. Tá? Então, nível de percepção. E esse nível de percepção, como você pode fazer para aumentar ele? Dominando várias técnicas. Dando mimos aos seus pacientes. Ah, professor, você fica mimando o paciente? Não, não é questão desse tipo de mimo para o seu paciente. Vamos lá, você tem um consultório de acupuntura. Você trabalha com fertilidade, por exemplo. Você trabalha com fertilidade. Então você tem um consultório, você trabalha com fertilidade e você sabe que as mulheres ali, elas têm, por exemplo, alguma alteração na água, tá? Um desequilíbrio da água. Então, você sabe que às vezes um escalda-pés ajuda muito essa paciente. Então ela chega no seu consultório, você já faz um escalda-pés nela, que é um tratamento. É um tratamento, um pré-tratamento do que você fará dentro do seu consultório. Então, ou seja, isso é um mimo que já está incluso no tratamento. Então, se a sua sessão vale 120 e você dá um mimo desse, a pessoa, nossa, que legal, estou pagando 120, mas eu pagaria R$150 só por causa desse mimo. Só por causa desse cuidado. Tá? Hoje muita gente faz isso com outras técnicas. Um laser. Usa o ILIB. O paciente chega, enquanto ele aguarda para ser atendido, ele vai fazendo o ILIB. Certo? Então são valores agregados que aumenta a percepção de valor na sua sessão. Por quê? Porque diminui o risco da pessoa estar perdendo dinheiro. Você quer perceber melhor isso aqui? Mega Sena. Mega Sena. Quanto custa um bilhete da Mega Sena? Quanto custa o bilhete da Mega Sena? Por quê? Porque o risco, ele é alto de você perder o seu dinheiro. Qual que é a chance que você tem de ganhar na Mega Sena? 1 em milhões. Então o risco é alto de você perder. Então a oportunidade, ela é baixa e o risco é alto. Então o valor do ticket tem que ser baixo. Vocês acham que se a cartela da loteria fosse R$100, o pessoal pagava? Por quê? Porque o risco de você perder 100 é muito maior do que você perder o quê? 2,50, 3,50 quando está uma cartela hoje. Certo? Então, agregar valor, percepção, nível de percepção do seu paciente, ele é diferente. Tá? Então, eu, por exemplo, não trabalho com pacotes.
Não faço pacotes de acupuntura. Por que eu não faço? Porque se eu faço um pacote de acupuntura, o paciente fica preso naquele número de sessão. E às vezes ele não quer mais continuar o tratamento, mas ele continua por quê? Porque ele já pagou aquele pacote. E às vezes o comprometimento dele será mais baixo. O comprometimento dele será mais baixo. Agora, se você explica para ele que, olha, eu não faço pacote, porque nem sempre você vai precisar um número X de sessão, vai depender muito de como o seu organismo reage, então eu não faço pacote por conta disso. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma avaliação, olha só que isso entra na forma como você vende o seu tratamento. Olha, eu vou fazer uma avaliação e segundo a minha avaliação, eu vou fazer o meu máximo para te entregar os melhores resultados. Então, eu não vendo pacotes, eu não vendo técnicas. Eu não vendo pacote, não vendo técnicas separadas. Eu cobro o valor da minha sessão por resultado. Por quê? Porque isso agrega valor. Porque é isso que o paciente quer. É isso que o paciente quer. Então, eu não vendo pacote nem técnica para o meu paciente. Eu vendo para ele resultados. Resultados. Então, eu mostro e explico para ele como que é feito o meu trabalho. Então, olha, o meu preço é esse. E o que eu vou fazer? Eu vou te avaliar e, segundo os seus desequilíbrios energéticos, dentro da minha avaliação, eu vou traçar uma linha terapêutica capaz de gerar os melhores resultados. Então, se você precisar de agulha sistêmica, de acupuntura sistêmica, eu vou fazer. Se você precisar de eletroestimulação, eu vou fazer. Se você precisar de craniopuntura, eu faço. Se você precisar de aurículo, eu faço. Se você precisar de moxa, eu faço. Se você precisar de stipper, eu tenho também. Se você precisar de laser, eu atendo também. Eu vou fazer todas essas técnicas em uma única sessão? Não. Não. Vai ser as melhores estratégias dentro da minha avaliação, buscando o melhor resultado para esse paciente. Então, não vendo pacote, não vendo técnica. O preço da minha sessão é a busca do resultado. É a busca do resultado, é a oportunidade. Eu mostro para ele que fazer o tratamento comigo é uma oportunidade. E diminuo os riscos. Diminui os riscos por quê? Porque eu mostro para ele resultados e mostro para ele que eu tenho domínio do conhecimento. Eu sei o que eu estou falando. Certo? Vocês conseguem visualizar isso? Isso é uma mudança de chave muito grande. Tá? Pare de vender técnica. Ah, faz um aurículo? Faço. Só que eu vou fazer aurículo da seguinte forma. Você vai me pagar o preço da sessão e eu vou fazer uma avaliação em você. Se nessa avaliação eu perceber que aurículo não é a melhor técnica nesse momento, mas a crânio sim, uma acupuntura sistêmica é melhor, eu vou fazer o que for melhor para você para trazer resultados. Você topa? Você topa? É isso. Mostrar isso para o seu paciente agrega valor. Ajuda você a fidelizar o seu paciente, mesmo cobrando um valor mais alto. E aqui eu volto àquela mesma pergunta. O que é melhor para você, profissional de acupuntura? Ter um paciente fazendo 10, 20 sessões com você ou ter um paciente fazendo 5, 7 sessões com você, mas tendo um resultado incrível, mostrando para ele o valor da sua sessão e, mais do que isso, fazendo com que ele te indique para um número muito maior de pacientes. Quantos acupunturistas estão aí
E que teve pacientes que chegou no seu consultório e falou: nossa, fiz 30 sessões de fisioterapia e não vi resultado nenhum. Nossa, fiz 20 sessões de acupuntura e não vi resultado nenhum. E estou aqui buscando o quê? Ele busca resultados. Ele busca resultados. Então, por isso que nós, acupunturistas, nós temos que entregar o nosso máximo sempre para entregar resultados para o nosso paciente. Tá? O nosso paciente. Cláudia, a Crânio é um curso que pode ser online? Pode, dá para pegar bem sim. Tá? Me chame no direct lá que depois nós conversamos mais sobre crânio. Certo? Então, pessoal, conhecimento, estudo, domínio das técnicas é de extrema importância, mas não para você vender a técnica, para você vender o resultado. E é por isso que eu falo para vocês, e fui muito enfático em falar no Café com Acupuntura de terça-feira, que o paciente busca resultado e ele paga o preço pelo resultado. Então, se você é capaz de entregar o resultado, a sua sessão pode ser R$150? Pode. Pode ser 120? Pode. Pode ser 250? Pode. Pode ser 300? Pode. Pode ser 50? Pode. O que vai determinar o valor da sua sessão? A oportunidade menos o risco que vai gerar um resultado. Se você é capaz de entregar resultado, a sua sessão vale R$300. E vai ter gente que vai pagar R$300. O que é melhor um paciente pagar? 10 sessões de R$30 e não ter resultado? Ou o paciente pagar uma de 300 que vai dar o mesmo resultado das 10 sessões de 30? O que é melhor? O paciente pagar 4 sessões de R$300 para ter o mesmo resultado de uma sessão de R$1.200. E aqui eu estou exagerando os valores justamente para mostrar para vocês a oportunidade e o risco. Se você paga 4 sessões de R$300, você tem que ir, perde o tempo do deslocamento, o tempo do atendimento, e tempo hoje é dinheiro. Se tem um profissional que cobra R$1.200 em apenas uma sessão, e você vê que não tem risco de você não ter resultado com ele, lógico, aqui mais uma vez abrangendo algo muito grande e exagerando para mostrar para vocês a realidade. O que você prefere pagar? Você está entendendo? Vocês conseguem perceber? Conseguem perceber? Grande Rômulo. Bom dia, meu amigo. Certo? Então vocês conseguem perceber que o valor da sessão, ele muda. Ele muda. Ele muda. Se você tem segurança no seu tratamento, confiança na técnica, sabe que você pode entregar resultado, o valor da sua sessão você pode pedir o preço da oportunidade menos o risco para o seu paciente. Isso é o quê? Resultado. O paciente só quer resultado. Ele não quer nada mais do que isso. Beleza? Show. Então, falei que eu não faço pacotes. Tá? Falei que eu não faço pacotes. Falei sobre preço é igual oportunidade menos riscos. Né? Falei sobre como fidelizar o seu paciente. Né? Então, através de resultados, explicar o tratamento. O seu conhecimento sobre o tratamento é determinante. Tá? O nível de percepção de valor, tá? Vou até colocar aqui nível de percepção de valor, ele é importantíssimo para o seu paciente. É isso que vai diminuir os riscos e aumentar a oportunidade. Tá? O comprometimento do seu paciente. Tá? O comprometimento do seu paciente. Então o seu paciente, ele precisa estar comprometido, porque se você faz um pacote, vamos fazer um pacote, o valor da minha sessão é R$300, vamos fazer um pacote de 10 de 250. Nossa, a oportunidade ótima. Dá R$500 de diferença no final do tratamento. É uma oportunidade ótima. Só que aí entra o risco. O paciente, será que ele vai estar comprometido?
em falar tudo que você quer fazer? Agora, se você fala para ele, olha, não faço pacote, o valor da minha sessão é R$300, mas eu preciso do seu comprometimento para a gente ter os melhores resultados, para você não ter que precisar de fazer 10 sessões. Olha só, você consegue o comprometimento dele, você aumenta a oportunidade e diminui o risco. O paciente comprometido com o tratamento eleva os seus resultados. O paciente, anotem isso aí. O paciente comprometido com o seu tratamento eleva os seus resultados. Você precisa de estar com o paciente comprometido. Eu prefiro um paciente comprometido com o tratamento do que um paciente pagando o triplo do valor da sessão e não comprometido com o tratamento. Certo? O paciente que não está comprometido com o tratamento, ele marca a sessão com você e ele desmarca em cima da hora. Ou às vezes nem desmarca e nem vai. Você fica com um horário vago que você poderia estar atendendo outro paciente. Então se você faz pacote 10 sessões, você marca. Nós vamos fazer toda terça e quinta, 10 horas da manhã. Beleza. O paciente pagou o pacote, mas ele... eu não vou hoje não. Depois eu remarco essa sessão. Entendeu? Agora o paciente que não faz o pacote, não. Ele está comprometido, desde que você explique a função do seu paciente no tratamento. Show? Anotem isso aí que isso é importantíssimo. Tá? Outra coisa para fidelizar o paciente aqui, muito importante. Muito importante. Mostrar pro seu paciente que prevenir, fazer a prevenção custa menos do que tratar a doença. É melhor você ter um paciente pagando uma sessão a cada 15 dias e fazendo uma prevenção do que você ter que atender o seu paciente 3 vezes por semana para tratar a doença já instalada. A doença já instalada é um desequilíbrio emocional, energético que chegou no físico. Então, para você tratar uma doença, você precisa trabalhar o físico, trabalhar o desequilíbrio energético e a emoção. Se você faz uma prevenção para o seu paciente, é muito mais vantagem financeira do que você tratar a doença. Mas isso é uma mudança de paradigma a longo prazo. Você nunca vai conseguir chegar a isso e colocar na cabeça do seu paciente, até mesmo porque estamos em um país que culturalmente sempre foi voltado para o tratamento das doenças. Tá? O paciente chega em você já para tratar a doença. Dificilmente o paciente chega em você para fazer uma prevenção. Isso é de extrema importância. Certo? Basicamente, então, é isso. E eu prometi para vocês falarem 2 coisas importantes agora no final da live, que é um erro brutal que muita gente comete aqui no digital, tá? Um erro brutal que muita gente que comete aqui no digital. E também falar sobre eu não tenho pacientes. O que eu posso fazer para conseguir mais pacientes? Olha, pessoal, tudo na vida é questão de investimento. Você estuda investindo o seu tempo para gerar aquele conhecimento. Você trabalha investindo o seu tempo em troca de um salário. Tudo na vida é investimento. Tudo na vida é um plantio. É uma semente que você semeia e ela começa a criar raízes, depois ela começa a crescer. E para ela crescer e dar frutos, leva anos. Tá? Não é da noite para o dia que você vai sair de uma formação, tá? Você vai sair de uma formação, você vai sair da faculdade, sair de uma pós-graduação, cobrando um valor alto na sua sessão, tá? Alto na sua sessão, sendo que você ainda não tem resultados para mostrar, tá? Oportunidade de risco. Você prefere fazer uma cirurgia,
tá? Você precisa fazer uma cirurgia no ombro. Você prefere fazer a cirurgia com um médico que ele já fez 1000 cirurgias de ombro ou um que vai fazer a primeira cirurgia em você? É tudo questão de oportunidade e risco. É tudo questão de oportunidade e risco. Então tudo é o plantio de uma semente. É o plantio de uma semente. Tá? Então, lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com a acupuntura, muitas vezes eu cheguei a praticamente quase pagar para atender. Eu atendia domiciliar, né? Eu ia, atendia e voltava. Então eu pagava para atender, para mostrar resultados para os pacientes, para crescer a minha agenda, crescer o meu nome. Então, professor, você já atendeu praticamente de graça? Já. Por quê? Porque lá no começo, a oportunidade e o meu risco era o inverso. A oportunidade era baixa, o risco era alto. Então não dava para eu cobrar um valor muito exorbitante. Então, muitas vezes eu atendi vários pacientes, tá? Atendi vários pacientes, mas nunca deixei de entregar resultados para eles. Eu buscava o melhor resultado mesmo para o paciente que não pagava. E isso trouxe um retorno muito grande no futuro. Por quê? Porque pacientes que realmente precisavam e que eu entreguei resultados para eles, eles me pagaram, não em dinheiro, mas eles me pagaram com retorno. Eles me indicavam para um monte de gente. Tá? Eles me indicavam para um monte de gente. Então, lá no começo, quando eu ainda fazia, para vocês terem ideia do que né, estamos falando abertamente aqui sobre precificação de sessão e não é desvantagem nenhuma, tá? Não é desvantagem nenhuma você fazer um plantio para você colher no futuro, tá? Muitas vezes, lá no início da minha formação, muita gente não conhecia o que era auriculoterapia. Eu tinha feito 3 cursos de aurículo, e eu não atendia ainda, eu estava fazendo a pós-graduação em acupuntura. Tá? O que eu fazia? Eu ia em alguns locais, órgãos públicos, e oferecia o tratamento de aurículo. Só que era oportunidade e risco. As pessoas não conheciam o que era aurículo. Então o que eu fazia? Eu falava para eles da seguinte forma: olha, eu vou fazer uma sessão de aurículo em você e eu não vou te cobrar. A oportunidade e o risco. Eu aumentava a oportunidade e diminuía o risco. Eu vou fazer uma avaliação em você, vou fazer um tratamento com aurículo em você e você vai ver os resultados. Você não vai me pagar nada nessa primeira sessão. Mas se você gostar do resultado, na próxima sessão você me paga o tratamento. Pode ser? E muita gente aceitava. Muita gente aceitava. Então, eu fazia a melhor avaliação naquele paciente que não estava me pagando para entregar o melhor resultado para ele. Então, eu colocava o risco nas minhas costas. E eu ia lá, atendia aquele paciente, fazia a sessão nele e ele melhorava. Se ele estava com insônia, ele melhorava a insônia. Se ele estava com dor de cabeça, ele melhorava a dor de cabeça. Se ele tinha uma dor lombar, ele diminuía um pouco a dor lombar dele. E ele via o resultado na técnica. Então agora, eu aumentava ainda mais a oportunidade, só que eu tirava o risco das minhas costas. Que agora o paciente pagava a sessão. E quando ele pagava, eu entregava o resultado para ele também, e ele me indicava para mais pessoas. Então é um plantio. Tá? Então, se você hoje está aí, professor, você fica falando aí de sessão de R$300, sessão de R$150, eu não tenho nem paciente. Se você não tem paciente, busca fazer o plantio. Vai em pessoas que não têm condição de pagar e entrega para ela o melhor resultado da sua sessão. Não adianta você também querer fazer sessão de graça e não entregar resultado, tá? O resultado da sua sessão ele tem que ser o mesmo para o paciente que não está te pagando e para o paciente que te paga R$300. Tá? Se você faz isso, esse paciente fica grato e ele te indica para mais pacientes pagantes. E isso, no longo prazo, vai te trazer retorno. Tá? Vai crescer o seu nome, vai crescer a sua autoridade. Tá? Beleza? Então, essa foi uma técnica que deu muito certo comigo e que vale a pena
Tá? Tanto é que quando eu fui para a China, a minha pós-graduação em acupuntura, a minha ida para estudar na China foi paga com esses valores de sessões de auriculoterapia que eu fazia dessa forma. Mostrava o resultado para o paciente e buscava, então, né, tirar o risco dele na primeira sessão. Mostrava o resultado, aí depois ele me pagava por isso. Tá? Certo? Professor, acha que seria válido também quando mudamos de cidade para angariar clientes? As pessoas precisam te conhecer. As pessoas precisam te conhecer. Então é válido, sim. É válido. É uma estratégia. Só que você não pode fazer isso pro resto da sua vida. Tá? Por isso que esse resultado é sempre de extrema importância. Busque sempre o resultado. Tá? E por fim, eu quero finalizar essa aula de hoje, aqui no programa Café com Acupuntura, da seguinte forma. Existe um erro brutal que muita gente comete. Tá? Muita gente comete aqui no Instagram, que muita gente comete no digital. Você quer divulgar o seu trabalho, você quer divulgar todo o seu trabalho. Você é um acupunturista, né? E você quer divulgar o seu trabalho. Aí você entra, ou o seu paciente entra lá no seu perfil, tá cheio de postagem linda sobre conteúdo, tá? Tem uma oportunidade gigantesca lá no seu conteúdo mostrando que você é acupunturista, que você sabe o que fala, que a acupuntura melhora lombalgia, que a acupuntura melhora dor de cabeça, que a acupuntura melhora insônia. Só que você vai pesquisar e você não acha a cidade onde esse profissional atende. Você não acha o telefone para entrar em contato com esse paciente. Você não sabe se ele atende em consultório, se ele atende domiciliar. Então, pessoal, é um erro gigantesco você divulgar o seu conhecimento, divulgar os seus atendimentos, só que o seu paciente não te acha. Então, busque achar o seu paciente. Busque dar informações para que o seu paciente te encontre. Tá? Essa é uma dica muito importante, vale muito a pena. Então, lá no Instagram, onde quer que você esteja divulgando, tá? Qual que era o meio de divulgação antigamente? Era cartão de visita. O que era obrigatório ter no cartão de visita? Local de atendimento e telefone. Por que vocês não fazem isso no digital? Por que vocês não fazem isso no seu Instagram? Seu Instagram, olha lá, muita gente às vezes não tem o telefone, não tem o local de atendimento. Você não sabe a cidade. Se você atende online, tudo bem. Mas se você atende presencial, deixe que o seu paciente ele precisa saber onde você está, onde ele te encontra. Precisa estar claro isso para ele. Show? Me conte aí. Fez sentido esse café com a acupuntura para vocês? Fez sentido? Ajudou vocês de alguma forma? Se ajudou, se fez com que vocês refletissem mais a esse respeito desse tema, mande a cabecinha soltando fumaça aí pra mim. Mande a cabecinha soltando fumaça pra mim. Tá? E terça-feira que vem, tá? Terça-feira que vem estarei aqui mais uma vez com o programa Café com Acupuntura, tá? Se vocês tiverem qualquer sugestão de temas para eu falar aqui, pode mandar no meu direct, tá? Fiz uns stories ontem falando sobre vários fatores, então vai lá, manda lá para mim o que mais vocês querem saber sobre como fidelizar clientes, como faturar mais, como cobrar mais pela sua sessão de acupuntura, tá? O que você pode fazer para agregar valor. Me mande um direct, vamos conversar, vamos debater sobre esse tema e se tiver temas mais relevantes, nós vamos colocar em pauta aqui para a gente trazer essas discussões mais abertamente. Show? Grande Ru Lemos, você é incrível, Renan, grande inspiração, vocês que são, tá? Muito obrigado, uma responsabilidade muito grande ter você aqui conosco também, Ru. Beleza? Show de bola? Então, qualquer coisa, estou sempre à disposição. Terça-feira que vem, estou novamente aqui para o Café com Acupuntura. Aproveitando, já convido vocês para um evento 100% online, 100% gratuito, que será nos dias 4, 6 e 8 de abril. O link está lá na minha bio. Convido vocês a se inscreverem, vai ser incrível. O evento chama Acupunturista 12K. O que eu vou te ensinar nesse evento?
eu vou te ensinar como acupunturistas estão fazendo 12K de faturamento por mês, podendo trabalhar apenas meio período. Eu vou te mostrar essa oportunidade. Então, se você tem interesse em saber como faturar isso, se você tem interesse em saber como isso pode reverberar na sua vida, esse evento é para você. É 100% online, 100% gratuito. Você precisa apenas estar comprometido com esse conhecimento. Então vai lá, entre no canal do Acupunturista no Telegram, se inscreva, o link está na minha bio. Nos vemos terça e quinta-feira da semana que vem. Um grande abraço, um excelente restinho de semana e até a qualquer momento. Terça e quinta, o Café com a Acupuntura. Milene, toda terça e quinta às 8 horas da manhã estou aqui. Conte comigo sempre, qualquer dúvida estou sempre à disposição no canal da Acupunturista no Telegram ou também no direct. Um grande abraço, um excelente dia.